Bom dia, meus amigos. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. É o que eu rogo a Deus sempre, durante a semana, em minhas rogativas, em minhas orações, em minhas preces, que todos nós possamos estar bem, possamos estar em condições de lutar, de enfrentar as dificuldades da vida, junto com Deus, com os preceitos de Jesus, com o amor de Maria que nos envolve, com a espiritualidade que nos intui, com todos aqueles que estão à nossa volta, possamos estar bem, né? Para darmos continuidade ao nosso dia a dia, à nossa vida, às circunstâncias que nós enfrentamos, sempre tendo a esperança, fé e o sentimento de amor, acima de tudo, uns pelos outros. Hoje nós vamos fazer a reflexão, então, da lição 45 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel dá um título muito sugestivo, que justamente falando sobre o nosso dia a dia, as situações que nos envolvem, Emmanuel vai comentar a carta aos Efésios de Paulo, capítulo 4, versículo 29. Todo esse contexto está no capítulo 4 também, versículo 17 a 32. E a temática aqui é a conduta cristã. Qual deve ser, então, a conduta cristã a partir do Cristo? Mas ele está falando cristã enquanto seguidores dos princípios e dos ensinos de Jesus. Até então não tínhamos nenhuma denominação ou confissão religiosa institucional. Nada disso. Jesus não fundou nenhuma religião. Aqui estamos falando o novo modo de caminhar, ou seja, de se conduzir, daí conduta, daquele então que se alinhar com os princípios e os preceitos cristãos, né, do Cristo. Essa é a ideia aqui de Paulo. Então, há algumas situações, há alguns modos nessa relação e nessa conduta que são incompatíveis com esse novo modo de ser, com esse novo modo de ser do homem, de agir e de se conduzir na sociedade, e principalmente de se expressar uns para com os outros, não é? Então, para que nós possamos entender bem esse contexto, nós vamos ler primeiro o versículo 29 que está em questão, que ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Por isso que eu estou dizendo, a questão é a forma de se expressar, de se comunicar uns com os outros, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Na tradução do Peregrino, que eu acompanho, que eu gosto muito, nós vamos ler o versículo 22 ao 24, para nós entendermos bem essa questão. Porque Paulo aqui está falando, como eu já abordei, da conduta cristã. Então, existem alguns procedimentos que nós devemos entender bem, e há 3 verbos aqui importantíssimos, não é? Para que nós possamos entender essa ideia de conversação, e que Emmanuel também vai falar aqui do palestrar, que conversar não deixa de ser uma forma de palestrar, de levar uma mensagem, não é? Então ele diz, olha, vós, primeiro verbo, despojai-vos, é preciso despojar, né? Da conduta passada, da velha humanidade. Assim como nós precisamos também nos despojar de preceitos humanos que não contribuíram até então para nós, na nossa evolução, e nós precisamos deixar para trás e caminhar com aquilo que fortalece a nossa nova conduta. Nós precisamos deixar esse homem velho, o odre velho, o pano velho, não é, para trás, que se corrompe com desejos enganosos. Renovai-vos. Olha, precisamos então, já que nós nos despojamos, o objetivo agora é nos renovar. Essa é a ideia. Em espírito, ou seja, na nossa essência, naquilo que nós somos, e em mentalidade, uma nova mentalidade de ser, de enxergar e discernir o mundo. E agora outro verbo, revesti-vos, ou seja, nos despojamos, estamos nos renovando para nos revestirmos. Qual será essa nova vestimenta, essa nova forma de nos revestir? É com o Evangelho, é com os ensinamentos, é com a pedagogia do Cristo. Revesti-vos da nova humanidade, criada à imagem de Deus, com justiça e santidade autêntica. Então essa é a ideia.
Então ele diz aqui, não saia de vossa boca nenhuma palavra ofensiva, na tradução aqui diz torpe, mas uma palavra boa que edifique quem precisa e agrade a quem escuta. Então esse é o objetivo. Na expressão, no verbo, na convivência, no diálogo, em tudo aquilo que nós lidamos no nosso dia a dia, nós termos a sensatez, o equilíbrio de usarmos palavras sensatas. Equilibrar para gerar conversas, diálogos, né, que nós possamos construir no nosso lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho, em todas as circunstâncias da vida, né, um modo agradável de nos compreender e de nos entender. Paulo não está falando aqui palavra torpe, não são palavras de baixo calão, palavrões, etc. Que às vezes uma pessoa fala um palavrão, mas ele não está carregado, e nós vamos ver isso aqui. O problema aqui é a intencionalidade que Paulo está falando. Então as palavras torpes, exatamente, que literalmente falando dentro do contexto que Paulo fala, é toda palavra que está por trás dela uma intenção obscura. A intencionalidade daquela palavra que nós expressamos ao nosso semelhante, ou seja, qual é a energia que carrega aquela palavra. É uma energia salutar, que edifica, que vitaliza, que constrói, ou uma energia tóxica, negativa, que destrói, não é? Que dissipa, não é? As relações, que causa separatividade, não é? Ou seja, causa dissolução. Ela vem carregada, ela vem impregnada de uma energia, né? Que domina, que toma todo aquele ambiente, por isso impregnar, ela impregna, adere todo o ambiente que nós vivemos ou as pessoas que nós dialogamos, que nós conversamos, não é? Isso não é um diálogo que constrói, assim como os diálogos, né, pejorativos, aquele que escarnece, aquele que zomba, aquele que diminui, aquele que desfaz, aquele que nos enaltece, que nós empregamos determinadas formas de linguagem para nos enaltecer e diminuir e ferir aquele que está num debate ou num diálogo ou numa mera conversação simples, às vezes com uma pessoa que nós encontramos na rua ou no nosso cotidiano. Então, nós temos que entender aqui o que está por trás da nossa linguagem. O que está impregnado nela? Maldade ou a bondade nas nossas relações uns com os outros, não é? Então, quando ele fala essa palavra torpe, né? O que ele está falando quando o Emmanuel dá o título aqui de conversar? Conversação, né? Falar, mas escutar. Ele está falando nos dois sentidos, a nossa necessidade, que nós temos que falar no momento sempre adequado, mas também que para falarmos, para orientarmos, para edificarmos as nossas relações, nós temos também que escutar uns aos outros, né? Então, essa verdadeira atenção no falar, né? Prestar atenção no que estamos falando e também no escutar, implica algo muito importante, não é? A ausência de egoísmo e de orgulho. O orgulho, nos relacionarmos com o outro através do verbo, através das palavras da conversação. Então começa Emmanuel dizendo: o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Olha, não é? Retamente, de uma forma correta, sensata e equilibrada e edificadora. Porque quando ele fala conversar, não é? A conversar surge de quê? Das nossas relações cotidianas, de todas as formas, não é? Circunstancial que nós estamos envolvidos. Nós podemos ir na rua, encontrar com alguém nos fazer uma pergunta e nós respondermos, se pudermos esclarecer aquela pessoa de uma forma sensata, educada, gentil, cortês, ou encontrar com amigos que vêm desabafar, pedir uma palavra, uma orientação. E isso acontece em todas as situações, no trabalho, no lar, em todos os nossos afazeres. Então isso é sempre uma oportunidade que nós temos de transferir algo de dentro de nós, algo que tem que corresponder àquilo que nós somos, àquilo que nós falamos, não é? Então, de transmitir, de suprir alguma lacuna, de preencher, né, essas lacunas das necessidades daquela pessoa que se dirige a nós para conversar conosco, não é? Para nos falar algo ou nos pedir alguma coisa. Não é? Que nós possamos ajudá-lo através do verbo. Nós possamos fazer isso consolando,
essas pessoas em uma determinada dificuldade, possamos adverti-la também, tentar despertá-la por um caminho inadequado que ela possa estar seguindo em qualquer problema, em qualquer questão que ela esteja vivendo, que ela esteja passando. Mas sempre como nós falamos, e é o que Paulo fala na carta, de forma adequada, coerente, equilibrada, com gentileza, com amorosidade, não é? E as palestras, palestrar, falar ao público, falar a mais pessoas, porque conversar também é uma forma mais simples de palestrar. Mas quando o objetivo é estar no púlpito falando, nós temos que traçar os mesmos objetivos. Esses objetivos têm que ser justamente de motivar, de inspirar, de edificar essas pessoas, porque as temáticas, elas têm que ser temáticas sempre relevantes, que estejam em sincronia, em consonância com esse objetivo edificador, não é? De levar a essas pessoas algo que possa motivá-las e fortalecê-las no sentido daquilo que elas têm que se transformar, que elas têm que mudar, se readequar, sempre positivamente. E nunca, de forma alguma, usar o púlpito para exibicionismos linguísticos, verbais, eruditismos negativos, onde eu gosto muito de uma exemplificação do Simão Pedro de Lima. Se uma pessoa assiste uma determinada palestra e quando ela sai, o público apenas diz: nossa, como ele expressa bonito, como suas palavras são belas, ele tem uma linguagem muito fina, muito intelectualizada, muito erudita, mas o conteúdo da palestra ninguém absorveu nada. Então tudo que ele falou caiu no vazio. Daí aquilo que nós conhecemos, palavras esparsas que caem ao vento. Elas não se sustentam. Elas não trazem uma mensagem porque elas não penetram a mente e o sentimento. Ela não supre, né? Como nós comentamos antes, ela não preenche aquele vazio das pessoas que vão em suas denominações religiosas, como no centro que nós temos as nossas palestras. Todo aquele que fala lá, primeiro ele edifica ele mesmo, mas depois muitos de nós, parece que ele falou para mim, ou seja, ele preencheu algo. Ele me advertiu de algo, ele me alertou de algo, ele me transmitiu algo importante. E é esse o objetivo do que Paulo está falando e Emmanuel também na sua reflexão. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações, olha, afetuosas e sábias, como escrínios vivos, não é? De Deus, que permutam, olha, troca, há uma mutação, uma transferência, não é? Entre si, os valores mais preciosos, ou seja, aquilo que preenche, não é? Aquilo que supre, não é? Aquilo que eleva e que edifica, não é? Porque a alma, nós temos que entender, a alma é o nosso ser real, é a nossa essência, enquanto encarnados, a nossa alma. A mente, como nós falamos antes, a mente é a faculdade racional, aquela que vai racionalizar, trazer para dentro dessa faculdade, discernir o que foi falado, então obter esse entendimento. Essa é a essência das nossas relações e das nossas conversações, não é? Ou seja, é justamente na conversação, na palestração, que nós temos várias oportunidades, muitas oportunidades, porque é nesse trato, é nessa oportunidade que nós recebemos uns com os outros que nós revelamos justamente, né? Intimamente, nós nos revelamos uns aos outros a nossa intimidade, a nossa essência, as nossas necessidades e aquilo também que nós podemos levar ao outro, não é? E nós vamos, na medida que nós vamos sublimando essa nossa forma adequada de falar, nós vamos o que? Obtendo compreensão, mas uma compreensão mútua uns com os outros. Isso é que é importante. Uma compreensão fraterna, ou seja, é servir com o verbo. Talvez seja uma das maiores formas de caridade. Servir com a palavra, com o verbo, não é? É sempre um esforço, por isso que eu falei, aquele que faz uma palestra ou faz uma palestração, uma conversação, não é? Ele primeiro é um esforço autoeducativo, primeiro para ele mesmo. Não é? E se educando, se burilando, ele vai melhorando e também levando esses benefícios às outras pessoas. Né? Então, isso vai sublimar os laços de simpatia, de empatia. Nós vamos formando relações sinérgicas uns com os outros, vamos nos fortalecendo.
A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Ou seja, em todas as relações. Olha a dimensão que a palavra e o verbo e as relações são capazes, né, de fazer, né, de suprir essas necessidades, de gerar, de produzir um convívio salutar entre as famílias, entre a sociedade, entre os povos, entre as nações, não é? Os desdobramentos são enormes. Por quê? A palavra, ela é uma onda que nós emitimos carregada de energia, não é? Se ela for positiva, o que ela indica? A maturidade espiritual de quem fala. E também vamos ser instrumentos de maturação daquela outra pessoa, não é? E a característica mais importante, se caminharmos dessa forma, é a transparência. As pessoas vão observar a transparência, a lisura daquilo que nós falamos. Isso gera exatamente o que nós falamos, quando a faculdade da razão tem essa percepção, ela o que? Ela separa, ela filtra, ou seja, desenvolve em nós e nos outros a capacidade de discernimento das nossas situações, né? E o grande desafio, o Haroldo Tadia comentou esse dia, eu achei muito interessante, o grande desafio nosso, não é? É o autocontrole. Ter o autocontrole do verbo, como está falando, e esperar que as pessoas também expressem suas necessidades, não é? Então, silenciar. Aprender a silenciar para aprender a enxergar quais são as circunstâncias que nós estamos inseridos naquele momento que nós vamos precisar usar o verbo. Agora, se ela for negativa na intenção, carregada de subterfúgios, né, de dissimulação, de uma série de situações negativas, ela indica justamente a inferioridade espiritual de quem está se pronunciando. E também vai gerar ou uma revolta, ou um afastamento, uma separação, ou também vamos carregar aquela pessoa dessas energias negativas. Não vamos edificá-la, porque esse é o objetivo que Paulo fala, individual e coletivo. Se ela for torpe, como ele fala nesse sentido, justamente essa palavra, ela vai gerar dispersão. A consequência, primeiro, é o dano nas relações uns com os outros, mas danos espirituais. E esses são difíceis de ser reparados. Pode levar um tempo enorme. Então, esses danos espirituais, porque ele vai gerar justamente esse entorpecimento. Torpe, entorpecer, velar, não é? Então, esse entorpecimento, ele é causado aonde? No interior, no nosso íntimo, no nosso e de quem para quem nós falamos. Daí, quando Jesus fala, o que sai da boca é o que contamina. A intencionalidade, não é? Isso traz problemas, porque Jesus também disse que nenhuma palavra se perderá. Tudo ficará o quê? Arquivado. Tudo ficará em nossa consciência, mesmo partindo. E todas as palavras e todas as relações, elas são solidárias. Nessa vida e outras vidas, não é? Enquanto seres encarnados, enquanto espíritos. Enquanto nós não eliminarmos essa toxicidade, essa negatividade das palavras, elas permanecerão em quem as pronunciou, até que nós venhamos a eliminar ela de nós, não é? Então, ela tanto não se perde no sentido negativo, mas principalmente daí a intenção, no positivo. Então, se nós nos carregarmos, nos alimentarmos, não é? Nos edificarmos das formas positivas, empregadas, nós somos vitalizados. Ou seja, a vida ganha ânimo, força para superarmos as nossas adversidades. Por quê? Porque ela vai demonstrar qual a nossa natureza, qual o caráter essencial do homem que a pronuncia, da comunidade que a pronuncia, não é? Das pessoas que vivem umas com as outras. Geralmente nós ouvimos comentário como aquelas pessoas são lúcidas, são sensatas e educadas, porque umas com as outras construíram isso coletivamente. Então não é só individual. Então nós podemos fazer o quê? Vitalizar ou saturar. A escolha é nossa, não é verdade? Existe uma frase muito interessante que diz que as guerras, mas aí eu estou acrescentando outras questões, né? As guerras, os conflitos, os ódios, os ressentimentos, tudo isso que nós vemos, eles começam quando os diálogos terminam. Então nós não podemos deixar que o diálogo, a conversação sature.
que a humanidade se separe umas das outras e não queiram mais conversar, palestrar umas com as outras. Nós já vemos hoje a dificuldade do conversar, do bater um papo, como aqui em Minas nós falamos, contar um caos. Hoje está tão difícil encontrarmos pessoas para conversarmos. Hoje não visitamos mais as pessoas somente para contar, para bater um papo, para conversar. Só vamos na casa uns dos outros se formos convidados para festas, churrascos, ou então o lugar onde nós mais encontramos uns com os outros agora, na despedida de um ente querido, num velório. E lá nós encontramos, e a maioria das conversações são negativas, carregadas de palavras torpes que passam de dentro, na intencionalidade. Tiramos ideias e conversações vis, totalmente desprovidas de sentido, que elevam e que edificam. Não é? Então, Jesus legou o evangelho ao mundo conversando, não foi isso que ele fez? E como ele fez isso? E quantos atingem mais elevado plano de manifestação prezam as palestras amorosas e esclarecedoras? Nós vamos entender bem isso no parágrafo seguinte que Emmanuel fala. Porque Jesus, nas suas máximas, nos seus ensinamentos, na sua pedagogia, ele estabeleceu o que? Uma lei. Ele nunca mudou. A doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e principalmente a paciência para compreender e entender as necessidades do outro. Por isso que Jesus sabia supri-las. Jesus preenchia as necessidades do outro, né? Mas ele rejeitou. Muito bem claro. É só nós vermos nos fariseus, nos saduceus, nos doutores da lei, onde as palavras deles, quando eles deliberavam para matar Jesus, eram impregnadas de quê? De um tóxico maldoso de maledicências, de um planejamento para eliminar aquele que veio nos trazer a vida, não é? Veio restaurar em nós, não é? Reanimar em nós a essência, a nossa fonte, que é o amor, não é? Ou seja, ele rejeitou todas as expressões de desprezar o outro, né? Porque toda palavra ofensiva, ela exprime, né, um sentido contrário ao princípio da lei do amor e da caridade. Qualquer dessas palavras, elas não têm uma união, ela não é imantada, ela não se liga, né, aos princípios do bem, se ela estiver carregada dessa ofensividade. Porque essas palavras é que devem o que? Regular, manter, serem as mantenedoras das relações, né, entre as pessoas na sociedade, mantendo o que? A união e a concórdia entre as pessoas e não a separação. Vejam isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Lá onde está falando da sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. E nós vamos entender isso. Se fizermos diferente, a conclusão é simples. Nós vamos gerar dispersão e não vamos edificar uma comunidade, um lar, uma comunidade, um trabalho onde nós vivemos. Nós não vamos edificar relações sadias de convivência, não é? Olha, pela perda do gosto de conversar, e isso hoje está muito enfático, né? Com alguém, pode o homem avaliar se está caindo, eu posso me avaliar se eu estou caindo, né? Ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Ou seja, às vezes um de nós, crescemos, evoluímos, e aquele amigo estacionou no mesmo diálogo, nas mesmas formas inadequadas, né, de se pronunciar, então às vezes nós nos afastamos. Então ele percebe, será por que o outro afastou? Muitas vezes é pelas formas insistentes, não mudam a forma de falar, sempre com ressentimentos, com ódio, com reclamações, com lamúrias, não é? E às vezes a pessoa que edificou, ela se afasta, e quando ela se aproxima, ela quer levar algo para aquela pessoa também possa mudar, possa voltar a se reerguer, né? Então, porque pela palavra fica muito bem entendido. Nós evoluímos ou nos estagnamos. É uma escolha nossa. Nós quantas vezes nós falamos, poxa, mas aquela pessoa é sempre o mesmo assunto, é sempre a mesma forma de reclamar da vida, sempre impregnada de negatividades, não é? Ou seja, isso satura. Essa é a ideia. É saturável esse modo de conversar, não vitaliza. Porque os excessos, né, de sarcasmos, de vulgaridades, de maledicências, ou seja, como o Emmanuel usa lá a palavra desdobrar, os desdobramentos são
perigosos, inconsequentes. Eles não trazem nada de proveitoso. E, acima de tudo, nas conversações, não pode ser um monólogo. Nós temos que ouvir também é necessário. O que o outro desabafa para que nós possamos ajudar ele com expressões edificantes. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, aqui muda um pouquinho, olha, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria e dos falsos costumes. Isso aqui é interessante, tanto na palestração, principalmente na palestração, né? Quando eu falei que as pessoas só saem admirando a intelectualidade, a forma de verbalizar a temática, mas não introjetam nada daquilo que ele falou. Ou seja, esses intelectualismos, né, esses eruditismos, os pseudos gênios, né, as genialidades, eu gosto muito de uma frase do Raul Teixeira, as genialidades insensatas, né? Ou seja, a soberba é uma frase de Emmanuel em outra obra que ele diz que a soberba é uma bactéria que adoece a alma, ou seja, é uma bactéria, né, que nos adoece internamente, porque ele substituiu os argumentos pela ira, pelo sarcasmo, por essas formas insensatas de levar a mensagem ao outro, né? Vulgaridades. Ou seja, o que elas causam em vez de construir? Elas escandalizam. Elas se tornam obstáculo às outras pessoas. Elas causam admiração, espanto naquela forma de verbalizar, de falar, que não construi, que não chega a construir nada, a edificar nada, né? As pessoas, geralmente, quando essas pessoas escandalizam, o que elas fazem? Elas são como os censuradores, os críticos exagerados, ou seja, elas sempre criticam e censuram essas pessoas em nome de suas causas particulares, em seus interesses particulares de ser e de conviver com as pessoas. Então, a palavra, porém, é dádiva tão santa, olha, tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete, nos quadros da vida. São quando a gente sente isso, quando as pessoas se afastam de nós. São quando as pessoas não ouvem, não interiorizam e sente geralmente aquele asco, aquela coisa desagradável. Então nós nos afastamos. E essas pessoas, ao se aproximarem de um grupo onde o diálogo é edificante, construtivo, a conversação, ela sente por si só que ela não cabe mais naquele meio. Então a tendência dela é ir se afastando e se isolando, até que ela escute uma palavra ou uma palestração que a edifique. Então ela entende que tem que mudar. Por quê? Bezerra de Menezes, não é? E também no livro de Provérbios nós temos lá, a boa palavra é a medicina da alma. Por isso, a alma não é o nosso ser essencial e real, então a cura vai ser interior, através daquilo que nós expressamos. Nós vamos decidir a que vai sair de nós. Nós iremos impregnar o ambiente que nós mesmos vivemos, vitalizando, gerando vida ou separação. Não é? A decisão é nossa. Porque se nós fizermos diferente disso, é que é justamente a verbalização, a palestração que não penetra. Não penetra, não vai à intimidade, ao íntimo, à nossa essência. Não é? Ela não penetra a alma, ela não gera o que? Entendimento. Russell Champlin tem uma questão muito interessante que eu gosto, que ele fala que é a verborragia, é a hemorragia da palavra, ou seja, é a hemorragia verbal. Ou seja, e ele diz, essa verborragia, essa hemorragia verbal, ela precisa ser estancada urgentemente, porque quando nós estamos com uma hemorragia do sangue que gera a vida, não é? O sangue na simbologia não é aquele que gera a vida, aquele que circula a vida em nós. Se nós não estancarmos a hemorragia, nós perdemos vitalidade física. Agora, se nós não contermos essa hemorragia verbal, nós vamos perder o quê? A vitalidade espiritual. A vitalidade do espírito, da essência daquilo que nós somos, né? Por isso que ela precisa ser estancada. Então segue. Conversar, olha, é possibilidade, como nós falamos antes, infinita, sublime,
Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversa serás conhecido. Não é? Pela nossa forma de ser, de falar, de agir, sempre tem que ter coerência nas nossas ações. Tem que ter uma sincronicidade, né, de propósito. Porque essas possibilidades, elas trazem justamente o quê? Eu gosto muito dessa palavra usada por Emmanuel, não é? De sanear conflitos. Há algo que edifica mais do que sanear, resolver, não é? É separar as ideias, filtrá-las e ali gerar um ambiente sadio, confortável, que traga bem-estar em nossas relações. Então nós edificamos, nós solidificamos essas relações e isso precisa de um treinamento, de disciplina, de vigilância. Por isso orai, orai. E como o Chico fala da importância da disciplina, 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 disciplina. E é um treinamento autoeducativo, como nós falamos antes. Porque se nós tivermos essa disciplina, nós vamos o quê? Nós vamos reter internamente essas palavras edificantes, essas expressões que vitalizam, mas também vamos exteriorizá-la. E essas interiorizações e exteriorizações começam nos nossos pensamentos. Se nós começarmos a educar o nosso pensamento, não é? As nossas expressões, as nossas verbalizações serão saudáveis, serão vitalizantes para as outras pessoas e para nós mesmos. Por quê? Se for contrário a isso, geralmente elas nos induzem aos excessos de desabafo, de desequilíbrios, de intolerâncias, à ira da palavra, não é? Leiam muito a carta de Tiago, aconselho vocês que leiam, principalmente o capítulo 3 da carta de Tiago, é muito importante. As intolerâncias e principalmente as maledicências que trazem tantos males à humanidade, não é? Que terminam em quê? Tiago tem lá na sua carta, capítulo 1, me parece que versículo 24, que ele diz, geralmente a ira, a verbalização irada, né? Ela começa dessa forma, mas termina em arrependimento. Arrependimentos profundos, porque depois que nós pronunciamos, não tem como mais voltar aquela palavra. Ela já atingiu a meta. Pode ser um ente querido, uma pessoa que nós amamos muito e de repente a maculamos, a machucamos. E como reparar isso depois? Temos que reparar, porque as palavras não passarão. Então, Cristo, para nós encerrarmos, ele exortava, advertia com energia, mas com espírito de gentileza, com tolerância, serenidade, a humildade verbal daquele que for maior entre nós, que mesmo no silêncio reintegrava todos aqueles necessitados no caminho da jornada da vida evolutiva. Aí nós voltamos lá na introdução, quando lemos o capítulo 4, né? O versículo 22 a 24. Para nós fazermos isso, nós temos que nos despojar daquele homem velho, como Cristo também fala. Aí seremos renovados. Em sendo renovados, nós vamos nos revestir desse novo modo saudável, que vai nos trazer bem-estar e vitalidade espiritual uns para com os outros. Um abraço a todos, meus irmãos, uma boa semana, saúde e paz a todos.